Olá, meus queridos irmãos, muito bom dia. Quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a mais um devocional diário, todas as manhãs de segunda a sexta-feira. Iniciamos o nosso dia com uma mensagem e com uma oração, por isso que chamamos de devocional diário. E você que está aqui comigo, agradeço muito a Deus e a você, porque estamos nessa comunhão, uns orando pelos outros. E assim eu sei que Deus tem abençoado a você e a sua família. Se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho. Todos os dias eu vou mandar uma oração. Aqui no YouTube, o YouTube vai notificar você aí no seu celular. Para isso, você precisa se inscrever e ativar o sininho. É de graça, simples e fácil. A você que assiste no celular, a você que assiste no computador ou mesmo na sua televisão, Deus abençoe você. Escreva aqui embaixo o seu nome, um pedido, deixe aqui um pedido de oração. Eu vou ler um texto da palavra e em seguida nós vamos orar. Estou aqui com um texto da palavra muito especial, gosto muito desse texto. É Juízes capítulo 6 e o versículo 16 diz o seguinte: eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fossem um só homem. Eu leio mais uma vez. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os medianitas como se fosse um só homem. Irmãos, o que eu entendo aqui? Deus traz a presença dele aqui para perto de Gideão. Esse texto aqui está falando a respeito de Gideão e ao seu povo. A Bíblia diz que Gideão e o seu povo sofria muito, porque os midianitas, os amalequitas, os povos do Oriente, vejam, eram 3 inimigos de Israel. Eles se juntavam e atacavam no tempo da colheita. O povo de Israel plantava e na hora da colheita os 3 inimigos se ajuntavam e simplesmente devoravam, roubavam tudo. Roubavam os grãos, roubavam os animais. E o povo de Israel vivia naquela tormenta, viviam naquela de se esconder. E o texto que acabamos de ler diz, o Senhor disse para ele: eu estarei com você. E o Senhor respondeu a ele: você derrotará os medianitas como se fosse um só homem. Então veja, o Senhor apareceu a Gideão por quê? Gideão já estava cansado de ser roubado pelos medianitas, muitas vezes. Não foi uma, não foi duas, foram várias vezes. O povo vivia escondidos em cavernas, como ratos. Eles viviam, moravam escondidos no meio dos matos, em buracos, porque tinham medo de serem levados como escravos pelos inimigos. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer para você nessa palavra, pelo menos é isso que eu entendo para os dias de hoje, é completamente desmotivador trabalhar e não desfrutar do fruto do seu trabalho. Imagine, você trabalha tanto e quando você recebe, o ladrão vem e leva tudo de você, levou todo o seu salário. O ladrão, ou um prejuízo, ou sei lá, os impostos, sei lá o que. Você trabalhou e na hora pegou o seu salário, simplesmente você não desfrutou de nenhum centavo. Tudo desceu de água abaixo. Quando você tem o fruto roubado, você perde o ânimo. Não tem jeito, você perde o ânimo. Por mais que você diga assim: eu vou trabalhar de novo, vou conseguir de novo, mas bate um desânimo. Então o diabo sempre vai tentar fazer isso com você, porque o objetivo dele é de te humilhar, é fazer você olhar para a vida do ímpio que prospera e você não. Eu quero que você tenha isso em mente. O diabo sempre vai mostrar para você o que está acontecendo na vida do ímpio, abre aspas, aparentemente bom,
e você vivendo numa situação difícil servindo a Deus. O diabo sempre vai querer colocar uma dúvida aí em você a respeito disso, porque o objetivo dele é esse, é de te humilhar, é de tirar a glória de Deus da sua vida e fazer você murmurar de Deus. Esse é o objetivo fatal dele. Então, Deus aqui está falando com Gideão que agora vai ser diferente. Quando ele diz, eu estarei com você, a expressão disso é, eu sei, Gideão, o que você tem passado aqui, mas agora será diferente, porque eu estou com você, ou estarei com você. Agora vai ser diferente, porque eu estarei todos os dias com você. Essa é a palavra que me pegou nesse texto também, pessoal. Veja, você pode ser também o menor da sua casa, você pode ser o mais pobre, mas Deus estará com você. Estou usando essas expressões porque quando Deus disse para Gideão que ele lutaria por Israel, o Gideão disse, como? Sou o menor da minha casa, a minha família é a mais pobre em Manassés. Mas é justamente não por causa da pobreza, mas por causa da fé. Gideão, diferente do seu povo, havia nele uma fé, uma revolta, uma insatisfação em viver naquele sistema. Por isso Deus escolheu ele. Ele vai dizer, sou o menor, minha família é mais pobre, como o povo vai me ouvir? E o Senhor reafirmou, tu vencerás os medianitas como se fosse um só homem. Tu vencerás 3 povos como se fosse um só homem. Então quando Deus diz que você vai feri-los como se fosse um só homem, o que isso está querendo dizer? Deus vai te dar estratégias, Deus vai te dar direção, Deus vai te dar forças. Ei, você que também está dizendo assim, mas eu sou o menor da minha casa, eu sou o mais pobre, eu não tenho inteligência, eu não tenho capacidade. Gideão também não tinha isso não, e ele não teve vergonha de falar isso para Deus. Mas Deus disse, você pode ser tudo isso aí ao seu desfavor, mas existe algo em você que eu admiro, a coragem, a fé. Deus viu em Gideão isso, a coragem e a fé. Por mais que ele fosse o mais pobre, por mais que a família dele fosse, por mais que ele fosse o menor e a sua família mais pobre, mas ele tinha o que Deus precisava, a coragem e a fé. E eu pergunto para você, você pode não ter recursos financeiros, você pode não ter instruções, você pode não ter uma formação, mas eu te pergunto, você tem coragem? Você tem fé? É só isso que Deus precisa ver em você, coragem e fé. Quando a gente fala da fé aqui, pessoal, é a fé de obediência, a fé de crer, a fé da confiança, a fé de acreditar no Senhor, tá certo? Quando a gente fala de fé, não é apenas de ir trabalhar, a coragem para trabalhar, mas a fé que depende de Deus. Então Gideão, ele aceitou o desafio, e aí toda a história se desenrola. Deus manda então chamar as pessoas para a batalha. Gideão chama, o Senhor percebe que tem gente demais e diz, olha, para que amanhã ninguém se vanglorie dizendo que venceu, deixa eu complicar mais um pouco, mande embora os doentes, os velhos, os medrosos, e vai reduzir o número de pessoas. De 32 mil, caiu muito, pessoal, caiu muito. E o Senhor disse, ainda tem muita gente, mande eles beberem água. O que levar a água até a boca, separe a parte. Os que já chegando com a boca aberta, bebendo, manda eles embora. Ficaram só 300. Ou seja, foi diminuir. Se com 32 mil já era pouco, imagina o Senhor diminuindo então o número de pessoas. Lembra que o Senhor disse, você vencerá esses inimigos como se fosse um só homem. Então ele ia lutar, mas quem ia dar vitória era Deus. Consegue entender isso? Todos eles foram com cântaros para uma batalha. O Senhor confundiu os inimigos.
e eles se mataram, outros fugiram, Israel passou a ter paz e finalmente prosperidade. Então Deus vai usar você também para grandes feitos. Deus usou o menor para fazer grandes feitos. Deus vai usar você para fazer grandes feitos. Receba aí essa palavra. Você crê nessa palavra? Então escreva aqui embaixo: Deus estará comigo nessa luta. É para você escrever, gente. Deus estará comigo nessa luta. Escreva aqui embaixo, aqui por favor: Deus estará comigo nessa luta. A Francisca Santos, peço oração pela causa na justiça, pela cura de enfermidade e a vitória para o William. A Glauci Conceição, peço oração por meu trabalho, pelos meus líderes e gestores que lá estão, para que o Senhor venha dar estratégia e capacidade de discernimento. A Lúcia Soares, peço oração pela cura dos rins da Heloísa, minha irmã. A Antônia Maria, eu oro e peço oração pelos meus filhos Alessandro e Francisco Júnior. A Elaine Melo, peço oração pela minha família, em especial pela saúde e libertação da Samara e também causa na justiça do Gustavo. Bom, eu acolho aqui, pessoal, os nomes e pedidos. Nós vamos clamar ao Senhor agora. Quero que você ligue o teu pensamento no trono da glória de Deus e vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, neste momento de oração, lemos a sua palavra. O Senhor diz na sua palavra: eu estarei com você. E eu creio nessa palavra. Nesse momento, Senhor, de oração, tem muitas pessoas que chegaram à exaustão de tanto batalhar, de tanto lutar, de tanta humilhação, ficaram desanimadas. Mas hoje a sua palavra disse: eu estarei com você, ou seja, agora vai ser diferente. Daqui para frente vai ser diferente, porque eu estarei com você. Então, Senhor, entra na nossa batalha agora. Derrota o inimigo. O Senhor nos escolheu. Somos os menores. Não somos grandes. Somos os menores lutando contra os que se acham ser poderosos. Mas a batalha e a vitória é do Senhor. E o Senhor afirma na sua palavra: eu estarei com você. Eu clamo para que o Senhor esteja com essa pessoa para vencer essa doença. Para que o Senhor esteja com essa pessoa para vencer essa causa na justiça. Para que o Senhor esteja com essa pessoa a vencer essa batalha que parece ser uma batalha perdida. Mas se o Senhor entrar nessa batalha, será diferente. Então, em concordância com a tua palavra, Senhor, nós cremos e confiamos que o Senhor vai operar maravilhas e nós vamos viver o melhor tempo de Deus, porque o Senhor fez promessa e nós cremos. Então olhe para a fé, para a disposição, para a coragem, porque é isso que o Senhor quer ver em nós, a fé e a coragem. Essa pessoa que anda de cabeça erguida, ela não se entrega, já apanhou muito, mas ela continua de cabeça erguida. Já sangrou muito, mas ela continua na fé. Assim como Gideão, todo o povo estava escondido, mas Gideão estava lá, estava trabalhando, estava fazendo a diferença, e por isso o Senhor escolheu. Olhe para esses filhos agora, Senhor, que oram comigo agora, nessa mesma fé, dizendo: Senhor, estou tomando flechadas, mas eu estou na fé, eu estou aqui, seja comigo nessa batalha. Seja comigo e derrote todos os inimigos, Senhor. E eu creio que nessa batalha Deus estará comigo nessa luta. Unja suas mãos agora com óleo e a sua cabeça e diga: meu Deus, eu consagro a minha vida. O meu dia será uma bênção. Diga: eu recebo as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Digam amém. 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 E graças a Deus. Deus estará contigo nessa luta. Creia nisso, tá, pessoal? Eu estou aqui orando por você.
E peço muito que você se atente para o que a palavra do Senhor disse hoje a você. Você não está sozinho, tá bom? Ei, você não está sozinho. Se essa palavra te abençoou, escreva aqui: essa palavra me abençoou. Compartilhe, por favor, esse link, esse vídeo com alguém. Mande esse link para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra aqui, tá certo? E eu te espero hoje às 18 horas aqui. Terei mais uma oração aqui no meu canal. Bom dia, Deus abençoe e fique todos na paz.